Pastor Denis, eu quero apresentar o senhor, sua família. Essa hora foi muito esperada por nós desde o início do ano. Eu quero que vocês fiquem em pé. Pastor Denis, pastora Ellen, o Samuel. Samuel é um jovem de Deus, filho do pastor Jaquinilson Pina, lá de Maringá, de uma grande igreja quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles estão em grande crescimento na cidade de Maringá. E eles também estão sobre a guarda, a mentoria e o pastoreio e a paternidade desse casal, principalmente a maternidade. Glória a Deus. E essa família aqui é uma família muito amiga minha. Eu gostaria que a igreja recebesse eles com muito amor. Eles chegaram quinta-feira à noite em casa. Eu acho que eles vieram a 180 por hora. Não sei um negócio desse. Chegaram cedo lá em casa. Pegaram a gente lá trabalhando muito e nos surpreendeu com a presença. Já chegaram e tomaram posse, é deles lá. E graças a Deus estamos nos sentindo muito honrados com a vida de vocês, com a visita, com a estada de vocês aqui. Tomara que esteja sendo de excelência. Estamos tentando fazer o melhor para vocês. E a igreja recebe vocês com aplauso, com abraços, bem fervorosa. Eu vou pedir para alguns irmãos se levantar, aplaudir e abraçar essa família que vieram nos abençoar de tão longe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Sinta abraçados pela igreja, amados. Amém, Jesus. Que bom. Eu quero honrosamente o pastor Denis, que estará ministrando agora a palavra de Deus para nós. Fique bem à vontade, pastor Denis. A casa é do reino, a casa é nossa, é sua. E fica tranquilo que se afundar a gente só vai rir um pouco. Amém, amigão. Shalom. Graças a Deus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz seja convosco. Tem alguém bonito perto de você aí? Fala para essa pessoa assim que está perto de você: cuida bem de mim, porque um dia eu posso ser o seu patrão. Cuida bem. Essa palavra, há um tempo atrás eu ouvi, alguns anos atrás eu ouvi, eu comecei a falar, mas eu comecei a falar com tanta fé, com tanta autoridade, com tanta ousadia, que muitas pessoas que ouviram, hoje trabalham com a gente numa das nossas empresas lá. Então, fala para o teu irmão assim: há poder nas minhas palavras. Há poder no nome de Jesus. E quantos são de Jesus aqui? Então há poder nas suas palavras também. Se Jesus está sobre a sua vida, se Jesus está em você, há poder nas suas palavras. Por isso, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Eu quero agradecer a Deus. Eu tenho agradecido desde o momento em que nós fomos convidados e alinhamos essa conferência. Nosso coração se enche de muita alegria, uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa cidade, nessa igreja, nessa parte do Brasil. Eu achei até legal, acho que minha filha acha que nós estamos fora do Brasil, porque ela mandou uma mensagem para a amiga dela ontem, e eu sei que no final assim, o que ela falou? Terça? Estou com muita saudade de você, não vejo a hora de voltar para o Brasil. Ela está profetizando que nós já estamos fora, né? Mas povo muito alegre, muita alegria estarmos aqui reunidos com vocês. Quero agradecer pastor Alexandre, pastora Dani, que nos recebe com muita honra, com muita alegria, Isabelle, Júlia, essa família abençoada que Deus tem levantado para estar ministrando aqui na casa de Deus, também por vários lugares pelo Brasil.
e por ele estar ministrando em outros lugares, um dia nós tivemos a honra de conhecer e de começar a caminhar junto com esse casal, e muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Nós vamos falar sobre transformação nesses 2 dias, e muitas coisas passam por ensinamentos, por princípios, por instruções que Deus usou também a sua vida, pastor Alexandro, ministrando sobre as nossas vidas durante o decorrer desses anos. Então, sou muito feliz, muito alegre em estar aqui com vocês. Trago também um abraço do meu pastor Jaquenilson Pinas. Também ele estava ministrando numa conferência semana passada aqui em Anápolis, pertinho aqui também. Então, muito feliz também. Estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor, do superintendente, a qual tem orado pelas nossas vidas, e a gente tem caminhado debaixo da cobertura dele. Também sabemos que ele tem intercedido por nós, e o pastor Samuel Pinas, né? Nosso filho do pastor Jaquenilson, ele está aqui fiscalizando, tá? Se eu vou falar certinho, qualquer coisa, ele me entrega lá para o papai, né? O Samuel é uma bênção. Daqui a pouco ele quer dar uma palavra, ele está doido para dar uma palavra aqui, pastor. Eu vou pedir para ele dar uma palavra, depois ele vai cantar também. Tá bom? Muito feliz. Quem está preparado aí para algo? Quem está preparado? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Quem aguarda, quem tem uma grande expectativa para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, dá um sinal com a sua mão assim. Quem está aqui nessa noite e em alguma área da sua vida, você precisa de alguma transformação, dá um sinal com a sua mão. De repente no seu casamento, nas suas finanças, vida sentimental, emocional, financeira, espiritual, você precisa de um grande milagre na sua vida de transformação, dá um sinal com a sua mão. Fala para o teu irmão assim, você está no lugar certo. Fala assim, Deus quer falar com você. Eu queria pedir, se fosse possível, para o nosso irmão maestro aqui, pudesse ministrar juntamente comigo no teclado, é possível? Cadê o tio? Vem cá, tio. O tio Ricardo. É possível? Isso. Glória a Deus. Uma alegria, se você puder me ajudar aí. Fica mais bonito, né? A minha voz não é muito... Falei pro pessoal da mídia ali, dá uma caprichada na minha voz, põe uns efeitos aí bonitos, para ficar uma voz bonita. Aquela voz de locutor assim, sabe? Minha voz não é muito boa. Mas amém. Então, muitas pessoas que estão aqui, eu entendo que Deus nos deu uma palavra sobre transformação. Essa é a primeira conferência Transforme que acontece aqui em Sobradinho, mas é a primeira que está sendo ministrada. Então hoje inicia um marco. É uma história de 7 anos, de uma caminhada, e vocês vão acompanhar nesses 2 dias um pouquinho dessa história. E no decorrer desses anos, através de instruções, Deus, através da sua palavra, tem transformado a minha vida, da minha esposa e da minha família. No decorrer de anos, nós fomos aprendendo e desaprendendo muitas coisas, muitas crenças que nós tínhamos, muitas formas de pensar a respeito da palavra de Deus ou das coisas de Deus, que nós tivemos que permitir ser transformado pela renovação da nossa mente, porque a palavra ela começou a trazer instruções para as nossas vidas, e essas instruções, para que ela alcançasse um resultado a qual a palavra de Deus falava, precisava passar por uma mudança. Por isso tem uma transformação, tem a ver com mudança, tem a ver com forma de pensar diferente, forma de agir diferente, de se comportamento, né? Se comportar diferente. Então, nesses anos, Deus foi nos ensinando, e a Conferência Transforma vem com uma ferramenta capaz, através do Espírito Santo, trazer respostas a alguns questionamentos,
a trazer esperança para quem não tinha mais esperança, a dizer para você que é possível sim sonhar, é possível sim viver os sonhos de Deus, é possível sim, porque nós somos uma experiência viva de alguém que não tinha esperança, não tinha mais solução, não tinha para onde caminhar, não tinha para onde sonhar, e Deus nos tira dessa situação de profunda miséria, de profunda falta de direção ou de esperança, e começa a encher o nosso coração de alegria, e nós começamos a sonhar novamente, e nós começamos a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, e uma transformação começa a acontecer nas nossas vidas. E eu creio que nós não estamos aqui nessa noite, pastor Alexandro, por acaso, mas nós estamos aqui por um propósito. Amém? Eu não creio que Deus apenas une pessoas, mas eu acredito que Deus une propósitos. Então um dia houve uma conexão. Há muitos anos atrás houve uma conexão juntamente com o pastor Alexandro. E hoje nós estamos aqui no Distrito Federal, cumpre-se um propósito. De repente existe uma pessoa aqui nessa noite que entrou neste lugar e precisa de uma transformação, de uma palavra que vai transformar. E isso, pastor, já valeu todo o esforço, já valeu toda essa história. Se uma pessoa sair daqui desse seminário, dessa conferência, tomando posse da palavra de Deus e acreditando que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Quem crê, aleluia. Muitas pessoas que estão aqui precisam de uma transformação na área emocional, financeira, sentimental, na área da família. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, quantos de vocês têm fé que pode haver transformação na sua vida? Levanta a sua mão. Você tem fé? Uau, glória a Deus. O que vamos aprender nesses 2 dias é que para algumas coisas acontecer nas nossas vidas, não vai bastar apenas a fé. Mas existem algumas áreas da nossa vida que vai precisar de decisões. Fala para o teu irmão assim: decisão, decidem futuro. A fé, ela é usada para aquilo que nós não podemos fazer. A fé, ela entra em ação para situações onde nós não temos o controle. Mas existem algumas áreas da nossa vida que, para ser transformado, eu fui aprendendo nesses anos que preciso de decisões. E hoje você não vai sair daqui sem tomar decisões que vão transformar a sua família, quem crê, transformar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Decisões que você tomar nessa conferência vão revolucionar toda a tua história. É possível acontecer que pessoas entraram neste lugar, chegaram neste lugar de uma forma, e a partir de uma ativação da palavra de Deus, de uma decisão que você toma nessa noite, tudo pode se transformar na sua vida. As suas decisões são que vão definir o seu futuro. O que eu quero ministrar nessas sessões, dessa conferência, são frutos de experiências. Não são experiências que eu li apenas em um livro. Estar aqui hoje, viver o que nós estamos vivendo hoje, passa sim por muitos aprendizados, por muitas instruções, por ministrações como o Seminário de Honra que chegou à nossa cidade, e por 7 vezes nós fomos alimentados pelo Seminário de Honra. Por pastores que ministraram sobre as nossas vidas, por livros que eu debrucei sobre eles e estudei e li, por vídeos que assisti, conferências que eu assisti. Mas muitas coisas, elas começaram a fazer sentido à medida que nós vamos aplicando. À medida que nós vamos aplicando o que nós aprendemos.
Muitas pessoas não têm dificuldade de sair de um culto como esse, um culto de avivamento, um culto de domingo, cheio do Espírito Santo, avivado, com coragem, com ousadia, mas não é apenas a unção do domingo à noite, mas são as suas atitudes da segunda-feira, as suas decisões da segunda-feira que vão moldar o seu futuro, que vão escrever a sua história. Muitas pessoas saem de um culto, de uma conferência cheio do poder de Deus, mas na hora de aplicar, esquece tudo o que foi falado. Mas eu creio que existe um tempo vindo sobre a igreja. Existe um avivamento que ele não vai ser mais temporário. Há uma chama que vai ficar queimando em nossos corações e dizendo: eu decido essa transformação. A minha família vai se render aos pés do Senhor Jesus. Haverá libertação na minha casa, haverá salvação na minha família, haverá transformação no meu trabalho, haverá bênção sobre a minha cidade. O que Deus tem falado e feito através das nossas vidas é o que nós queremos compartilhar. Algumas pessoas que conviveram, que são do nosso convívio, que nos conheceu antes dessas instruções chegarem, antes das aplicações, conseguiram perceber em nós também algumas mudanças, algumas transformações. Eu lembro que alguém algum dia falou para mim assim: Denis, você não parece a mesma pessoa. Mas a pessoa meio que veio como se estivesse zombando, no sentido: você está diferente, você não se relaciona com quem você se relacionava. Eu falei: cara, uau! Glória a Deus que eu não sou a mesma pessoa, porque está havendo uma transformação. Essa pessoa não pôde entender todo o processo de transformação, mas quem está de perto hoje consegue viver essa transformação. A transformação, preste atenção no que eu vou dizer, a transformação que vai acontecer na sua vida, ela não transforma só você, ela começa a atingir as pessoas que estão à sua volta, que trabalham com você, que convivem com você. Elas começam a ser abençoadas por aquilo que Deus fez na sua vida também. E eu quero ler uma porção da palavra de Deus, aonde nós vamos ver isso acontecendo. Não tem como você ser transformado, apenas você. Vamos dar uns pulos. Não tem. A transformação que Deus faz não é uma transformação para que você cresça, para que seu nome cresça, ou para que você apareça, não. Essa transformação vai abençoar todos à sua volta. Quem crê? Então o que nós vamos viver aqui, pastor Alexandre, não vai ser só um aprendizado, mas nós vamos falar sobre experiências, e muitas delas de sobrevivência. Eu quero ler a palavra de Deus com você no livro de Gênesis, capítulo 37. Abra comigo a palavra de Deus, para falar sobre o processo de transformação. Eu quero falar um pouquinho da vida de José. Essa água aqui, né? Vamos lá. Eu vou ler apenas 3 versículos, mas eu vou falar um pouquinho da história toda. É uma das histórias mais incríveis da palavra de Deus, de alguém que entendeu um propósito, de alguém que teve um sonho e perseguiu o seu sonho, e entendeu quem ele era, e entendeu, e ele cumpriu o seu propósito na terra. Olha para mim, todas as pessoas que nasceram sobre essa terra, nasceram com um propósito. Coloque a mão sobre o seu coração. Fala assim: Deus tem um grande propósito sobre a minha vida. Querido, eu não tenho dúvida disso. Todas as pessoas nasceram com um propósito. Nem todas as pessoas já descobriram isso. Nem todas as pessoas estão vivendo o seu propósito. Mas todas as pessoas têm um propósito.
Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, Israel amava mais a José do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais ele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 5. E certa vez José teve um sonho. Fala comigo, sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém odiar você. Quem teve? Alguém que não gosta de você. Olha para mim. Se você é amado por alguém, com certeza você vai ser odiado por outro. José era amado, José tinha um manto, ele era diferenciado, o pai reconheceu ele, amava, deu algo especial para ele, e se não bastasse isso, Deus ainda vai dar um sonho. Se você for, quem aqui tem sonho? Se você é amado, tem um manto diferente, ou uma voz liberada sobre a sua vida, uma promessa liberada sobre a sua vida, e você ainda tem um sonho, prepare-se para enfrentar oposição. Você não quer ter inimigo? Então não sonhe, não seja amado, seja normal. Vai viver uma vida medíocre, vai viver uma vida conforme todo mundo. Mas se você acredita que Deus colocou um sonho no seu coração, te deu uma visão, você é amado do Pai, você entende isso, que você é amado, e existe um manto sobre a sua vida, uma unção sobre a sua vida, algo sobre a sua vida, e você crê nisso, prepare-se para enfrentar oposição. Não vai ser confortável, mas eu quero dizer para você que vai valer a pena. Com essa história de José, e com um pouco do testemunho que eu quero contar nessa noite, essa primeira noite, eu quero fazer uma analogia, talvez você já ouviu, mas com a transformação, ou com um processo de transformação de uma borboleta. Tem uma primeira imagem ali, se não puder colocar para mim. Se tiver a imagem aí no jeito. Processo de transformação, fases de uma borboleta. A borboleta, ela tem, para ser uma borboleta, ela vai passar por 3 fases. A primeira fase, ela é uma lagarta. A segunda fase, a próxima imagem, ela está em um casulo. E a terceira fase, ela se torna uma linda borboleta. Pode voltar na primeira imagem, deixar ali, por favor. A nossa vida, a minha vida, a sua, a da borboleta e a de José, passou por essas 3 fases. E a melhor forma de falar sobre transformação é falar sobre a metamorfose que acontece, para quem já estudou um pouquinho, da borboleta. E com isso eu quero falar com vocês daquilo que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu com José, de repente contar a tua história. Quem acredita que a lagarta é uma criação de Deus? Você acredita? É uma criação divina. Quem ama, você fala assim, nossa, eu sou apaixonado, eu tenho um desejo de ter uma lagarta na minha mão. Quem é o sonho de ter uma lagarta? Eu gostaria de ter várias lagartas no meu jardim.
Quem gostaria? Mas é uma criação de Deus. Foi Deus que criou. Você não vê ninguém fazendo exposição de lagarta. Você não vê ninguém fazendo quadros de lagarta. Apesar de ser uma criação de Deus, apesar de nós sabermos disso, ninguém quer tirar foto de lagarta. Ninguém quer pintar um quadro de uma lagarta. Ninguém quer comprar um quadro. Ninguém sonha. Mas a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa. Sim ou não? Mas por que a lagarta você não quer a borboleta? Se você tivesse um jardim, nós somos Foz do Iguaçu, visitar o Parque das Aves, aí chega um lugar que tem um borboletário, uma coisa assim, né? Coisa mais linda. Lagarta tem 2, 3 lá, um casulinho, mas o Luca foi lá, pegou a borboleta na mão, ficava admirando, tirando foto, mas eu não vi ninguém, tio, fotografando lagarta. Lagarta ficava num vidro lá, assim, para ninguém, todo mundo olhava com nojo. Mas a borboleta, todo mundo passando, com a borboleta grande, bonita. A lagarta e a borboleta são a mesma pessoa, só que em fases diferentes. Talvez você fale assim: pastor, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém dá valor. Talvez porque você ainda é uma lagarta. Né, Samuel? Samuel fala assim: mas ninguém me quer. Está chegando, talvez você precise de uma transformação. Talvez essa conferência é para você. O dia que você virar uma borboleta, todo mundo, nossa, que coisa mais linda, eu quero ficar perto das pessoas. Mas de lagarta ninguém quer. Se alguém vê uma lagarta no chão, mata esse negócio. Pisa. Enquanto você for uma lagarta, de repente as pessoas vão pisar em você. Vou gostei desse efeito, hein? Uau. Esses caras merecem um sorvete depois, hein? Esse pessoal, top demais. Esse pessoal eu aprendi que na igreja tem que ser amigo de músico e de sonoplasta. Os caras arrebentam. Se você fizer inimizade com esses caras, deixa a voz da gente horrível. Uau, parabéns. Vocês são borboleta, gente. Aquele pessoal ali. Então assim, mas você já viu alguém pisando em borboleta? Nossa, eu vou pisar numa borboleta. Não. Apesar de serem as mesmas pessoas, dependendo da fase que ela está, as pessoas querem ficar perto e às vezes não. Nós não entendemos isso na nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida toda como lagarto. Nada muda para ela. Entra ano, sai ano e permanece a mesma coisa. Nada muda. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Não cresce. Não sai, permanece no mesmo lugar. Tudo que ela faz fica sempre a mesma coisa. A pessoa não desenvolve, não cresce, não amadurece, não muda de fase. A lagarta, ela precisa chegar em um ponto de maturidade para ela começar a transformação até que ela se torne uma borboleta. E nesse ponto eu quero falar sobre situações da nossa vida aonde nós precisamos crescer, aonde nós precisamos deixar as coisas de meninos, aonde nós precisamos nos posicionar e ter uma identidade de quem nós somos. José sabia que ele era um filho amado. Tem pessoas que estão na igreja, pastor,
que estão caminhando, mas não conseguem se sentir amado, nem por Deus, nem por ninguém. De repente, pela história, por aquilo que já viveu, por aquilo que já sofreu, pelas desilusões, mas entenda que você é um filho, e um filho amado do Pai. Isso é quem você é. E sobre a sua vida vem um manto, vem uma unção, vem uma capacitação, vem um propósito do Pai sobre a sua vida. E eu não tenho dúvida que quando você percebe isso, quando você chega nessa fase, Deus vai colocar uma visão para você, Deus vai colocar um sonho, um projeto nas tuas mãos, algo para você fazer. Mas muitas pessoas um dia já se sentiram amadas, sabem que existe um manto, que existe uma unção, que tem um sonho, mas tem medo. Tem que aprender tem um balanço aqui, mas tem medo. E o primeiro processo para começar a transformação, fala comigo assim, é identificação. Fala assim, eu tenho que saber quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu vou, de onde eu vim. Essa história, quem eu sou, quem era José. Você nunca pode mudar aquilo que você não consegue identificar. Tem pessoas que vão viver na vida, pastor Jorge, e nunca mudam porque não consegue identificar que precisa de uma mudança. Você só consegue mudar, Dani, aquilo que você identifica. Eu consegui identificar algo, eu consegui perceber algo, aí eu preciso mudar isso aqui, esse comportamento não dá mais. Essa forma como eu estou fazendo, como eu estou tratando meu filho ou minha esposa, ou lá no trabalho, essa postura, esse comportamento não dá mais. Eu só consigo mudar aquilo que eu identifico. Aquilo que isso passa a ser como identidade. Eu preciso identificar o meu problema e em que fase eu estou vivendo. Existe um exemplo bem simples, um exercício para saber se você já é borboleta ou se você ainda é lagarta. Por exemplo, se eu falar para você aqui, deixa eu usar um exemplo aí. Vamos pegar um dos meninos da mídia lá, Daniel, se eu chegar e falar assim, cara, você é muito feio, qual é a reação que você vai ter? Se ele for se ele for uma lagarta, o Daniel vai entrar em depressão, meu. Pô, cara, eu já sabia que eu era feio, todo mundo fala que eu sou feio, por isso que não dá certo nada para a minha vida, eu sou feio mesmo, eu vou desistir, não vou sonhar mais, não vou para a igreja, vou estragar a voz do pastor lá, me chamou de feio. Mas se o Daniel, ele sabe que ele é uma borboleta, se eu chamar ele de feio, ele não está nervoso, feio é você, miserável. A pessoa que já sabe quem ela é, que está transformada, você pode falar, você pode afrontar, você pode, para ele não muda nada. Mas quem tem dificuldade de saber quem é, que é amado, que é querido, que tem uma unção e que tem um sonho, essa pessoa, qualquer coisinha, ela sai da igreja, ela fica magoada. Nossa, aquele irmão não me cumprimentou hoje, ele não falou comigo, não gostei do jeito que ele olhou para mim. Isso é uma lagarta. Pessoa que precisa amadurecer, pessoas que precisam se posicionar diferente. Eu vivia épocas da minha vida em que qualquer coisa que falavam, ou olhavam para mim, ou dava risada, eu achava que estava dando risada de mim. Eu era muito zoado na escola, pensa num cara magro, 40 quilos mais magro do que hoje, você imagina. Quando eu casei, eu tinha 63 quilos, e o pessoal fala que minha esposa só casou comigo porque ela tinha dó que eu estava em estado terminal. Que ela casou com dó. Se você ver a foto do nosso casamento, até hoje eu não entendo o que ela viu em mim, cara. Ela falou assim, não, um dia esse cara vai virar borboleta. Acho que ela imaginava assim, porque... Não, obrigado. Mas eu não sinto que
ela viu naquela lagarta, assim, não, eu vou ajudar na metamorfose desse cara. Mas assim, eu tinha uma baixa estima, muito baixa mesmo. Eu pintava o cabelo eu deixei meu cabelo crescer uma época, pintava de acaju púrpura, pintei de loiro, pintava a sobrancelha de loiro. Eu ficava me zoando porque eu era magrelo, porque eu era alto, porque eu era cabeçudo. E essas coisas me faziam muito mal. Eu dava risada ali, mas me fazia muito mal aquilo. E as meninas brigando por causa de mim, sabe? A unção era muito forte. O manto era muito forte. Menos, né? Menos. Mas assim, sabe, tinha fases que se a pessoa fala assim, cara, você é muito feio. Cara, eu sou feio mesmo. Sou magrinho mesmo. E aí, como eu não era um cara popular na escola, tem aqueles meninos que são popular, bombadinho e tal, não sei o quê, né? E eu não era nada disso, ninguém escolhia eu para jogar bola, eu era ruim de futebol, era ruim de basquete, os caras me empurravam, eu caía. Mas que eu jogava mais ou menos era vôlei, porque eu só tinha tamanho, era mais fácil para bloquear lá, mas nunca fui bom nessas coisas. E aí, em contrapartida, eu comecei a estudar. Então, já que eu não era bom com menina, não era bom com futebol, eu tenho que estudar, pelo menos para ser o melhor aluno da escola. Né? E, graças a Deus, consegui. Nos estudos fui bem, pelo menos alguma coisa. Mas eu tinha esse sentimento de inferioridade, porque lagarto, pô, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Tinha que ficar inventando história para me posicionar. E chega uma hora que você cansa de ser lagarto. Chega uma hora que você cansa de ser pisado. E você vai para a palavra de Deus, está falando que você é filho de um rei, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e sempre vivendo uma vida de miséria. Não tinha coerência a minha vida com a palavra de Deus falava a meu respeito. Eu começava a viver e experimentar isso. Falei, Deus, a tua palavra fala as coisas, e eu não consigo experimentar isso. E quando você toma uma decisão, talvez essa noite, uma noite de decisão, para que haja transformação na sua vida. A borboleta, quando ela tem maturidade, quando ela está pronta para ir para a próxima fase dela, ela vai entrar numa fase chamada casulo. Pode colocar a imagem do casulo ali. É um processo necessário para chegar onde você sonha ou onde Deus tem como promessa sobre a sua vida. Não teve como José se tornar o governador do Egito, se tornar uma borboleta no Egito, sem passar por esse processo chamado casulo. E na ciência ou na biologia, esse processo é um processo muito, mas muito doloroso para a lagarta, para ela se tornar uma borboleta. É um período que ela não consegue, ela não pode comer mais. É um período de solidão. É um período de escuridão. E é um período de aperto, de dores. Para você sair de um nível de lagarta e entrar no nível de borboleta, para ver uma transformação na sua vida, você vai precisar passar por um processo. E esse processo, ele é desconfortante. De repente, muitas pessoas não conseguem romper porque não quer sair de uma zona de conforto. Quer ficar ali, sendo lagarta. É mais fácil assim, ninguém me ama, coitadinho de mim, não sei o quê. Muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para uma conferência e clamam nessa conferência por um milagre. Talvez a lagarta podia chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero um milagre na minha vida. Eu quero me tornar uma borboleta. A lagarta, para se transformar em borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Fala comigo assim, para eu chegar
no lugar aonde Deus quer, eu não preciso de um milagre, eu preciso de um processo. José, quando ele sabe que ele é amado, ele tem um manto, ele tem um sonho, ele podia orar a Deus: Deus, faz o milagre, antecipa tudo, me faz ir logo para esse palácio, me faz logo governar sobre os meus... Ele não entendia direito, me faz logo governar sobre os meus pais, sobre meus irmãos, eu não entendi direito esse sonho, mas me faz cumprir o teu plano na minha vida, acelera. Mas não é assim que funciona. Teve a necessidade de um processo. Os irmãos começaram a odiar, os irmãos não conseguiam mais conversar com ele, e a inveja era tanta, o ódio era tanto que eles começaram a planejar a morte do irmão. A oposição era tanta que eles não conseguiam mais conviver com alguém que está sonhando. Quando você tem um sonho, quando você tem uma unção, quando você é amado, e você começa a repartir isso, e você começa a falar sobre isso, as pessoas não conseguem entender, as pessoas vão tentar boicotar os teus sonhos, vão tentar falar que não dá certo, que você não dá certo, que ninguém dá certo, que o país está em crise, que a economia está em crise, que você não consegue, que o teu sonho, do teu projeto não vai dar certo. E vou dizer para você que a maioria das pessoas acreditam nisso, por isso não rompe. Mas você está aqui, e sobre a sua vida vai ser diferente por causa da decisão que você vai tomar nessa noite. Eu creio assim. E José vai enfrentar isso. José foi pego pelos seus irmãos, um deles falou assim: não vamos matar, vamos vender, lançaram ele numa cova. Tentaram matar os sonhos dele. Depois jogaram eles, venderam eles para uma caravana que estava passando. Mas qual era o propósito dos irmãos? Acabar com o sonho dele, acabar com o projeto. O sonho do inimigo é te fazer parar. O sonho do diabo é matar os teus sonhos, matar a tua esperança, matar a tua vontade de vencer. Ele vai fazer de tudo para te parar. Mas se esse processo vai te levar ao lugar onde Deus preparou para você, o lugar de milagre, o lugar de abundância, o lugar onde as promessas do Senhor se manifestam. Os irmãos queriam: vamos ver o que será dos seus sonhos se nós vendermos ele. E eles estavam levando José, empurrando José para o lugar onde Deus queria. Mas e a cabeça de José, como ficava? Será que esse processo dentro do casulo estava sendo fácil para José? Não. Ele é vendido como escravo. Ele vai trabalhar na casa de um homem como escravo. Ele vai servir a casa como escravo. Mas José, o que eu acho mais incrível na vida de José é que mesmo ele servindo como escravo, ele era bom naquilo que ele fazia. Você sabe por quê? Mesmo sendo escravo, ele era o melhor escravo, porque ele sabia quem ele era. Que mesmo que aquela situação para ele, ele sabia que era temporária. Olha para mim. Ou melhor, olha para o seu irmão, fala assim: meu irmão, vai passar. Esse processo vai passar. Tem fases que ninguém pode te ajudar. Tem fases que a decisão é sua. A lagarta ficar nesse processo aqui é difícil. Houve algumas experiências que nesse processo de casulo, alguns estudiosos começavam a cortar o casulo para facilitar a vida da borboleta. Talvez alguém já fez isso, porque você percebe que o casulo vai ficando apertado, alguém de repente vai com uma faquinha, um estilete e começa a cortar para facilitar a vida da borboleta. Se você fizer isso, e os estudiosos que fizeram isso, eles criaram uma borboleta com anomalias, ela ficou deformada, porque o processo de metamorfose não estava pronto. A hora que passar esse processo, ela já sai dali voando, está fortalecida as tuas asas.
O processo não é um lugar de sofrimento, é um lugar de aprendizado. O processo que você está enfrentando, de repente, que você entrou nesse processo, não é para te deixar sozinho, não é para te deixar no escuro, não é para te deixar num aperto, é para preparar você para voar. Esse é o processo de metamorfose que acontece no casulo. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. Ela tem que enfrentar um lugar que é incômodo, escuro e muitas vezes sozinho. O processo de metamorfose ele não é fácil, mas o resultado é extraordinário. Mostra para mim a borboleta ali. O resultado é extraordinário. Não tem uma pessoa a qual não admire a beleza de uma borboleta. Não há alguém que não admire alguém que encontrou o seu propósito. Alguém que entendeu o seu propósito e passou pelo processo e agora está governando. E agora está cumprindo o plano de Deus. Você está vivendo os sonhos de Deus. Você chega em um lugar onde Deus é muito claro, você vê a mão de Deus. Hoje nós vemos a nossa vida, nós reconhecemos a nossa vida, nós não conseguimos entender a nossa vida se não for a mão de Deus. Todo o processo de transformação que aconteceu na nossa vida passa por um processo onde nós confiamos em Deus, onde nós aplicamos a palavra de Deus nas nossas atitudes diárias, e o que nós colhemos hoje é resultado daquilo que nós permitimos Deus fazer nas nossas vidas. Você só consegue mudar, você só consegue entrar num processo de transformação se você identificar qual é o problema. Onde está o problema? Aonde você precisa de mudança? Qual área da sua vida que você precisa de uma intervenção e você precisa permitir isso? José tinha 3 coisas que iriam gerar essa oposição. Vou falar novamente, ele era amado, ele tinha um manto e ele tinha um sonho. E ele está agora na casa de Potifar como escravo, mesmo fazendo com excelência, mesmo cumprindo, sabia quem ele era, ele é perseguido lá. Ele não negocia a sua fé, ele não negocia princípios, e ele é agora lançado sobre uma acusação de assédio sexual em uma prisão. E qual é o sentimento desse homem? De revolta. Não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel. Ele continua sendo fiel, porque ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus tinha colocado um sonho no coração dele, aquele sonho não era dele, era de Deus. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, persista naquele sonho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele colocou algo no teu coração, caminhe nesse propósito, caminhe. Algumas épocas, como eu falei, nós vivemos como lagarta, e uma boa parte já adulto, já no ministério, já servindo a Deus, à frente de uma obra. Nós vivíamos como quem vivia apenas com migalhas, pregando sobre um Deus provedor, pregando sobre um Deus dono do ouro, da prata, e vivendo apenas com migalhas, e aquilo não fazia muito sentido para mim. Pregava sobre um Deus de provisão, mas a provisão não vinha na nossa casa. E nós fomos enfrentando algumas fases das nossas vidas. Em 2008, algumas chaves são ativadas através de líderes que começaram a ministrar sobre a minha vida, e aquilo a gente foi repartindo com minha esposa, e eu comecei a estudar, comecei a aprender da palavra de Deus. Em 2008 eu fui à conferência, comecei a estudar, e aquilo que eu ia aprendendo era muito diferente daquilo que eu tinha
aprendi na minha vida toda. Eu comecei a estudar sobre sabedoria, e eu fui para a palavra de Deus, eu fui para livros, eu fui para seminários, eu comecei a estudar, e não fazia sentido com aquilo que eu aprendi a vida toda, aquilo que eu ensinava à igreja, e foi gerando uma confusão na minha mente, crenças que precisariam ser quebradas, e atitudes que eu deveria mudar. Isso, eu teria que sair de uma zona de conforto, eu precisava mudar radicalmente a minha vida. E o que eu decido fazer? A não mudar. Apesar de 2008 ter grandes revelações da palavra de Deus, de ver princípios maravilhosos, pessoas dando testemunhos maravilhosos, eu não conseguia colocar aquilo em prática. Foram 3 anos de aprendizado, e sabe quando você vai ouvindo a palavra, você não consegue aplicar, você só vai se engordando da palavra, você vai se inchando e você não consegue liberar aquilo que você não consegue aplicar. Resultado disso, em 2011, nós entramos em uma crise, e nós como igreja, nós como família, minha esposa, as nossas finanças, nós quebramos, e quebramos bem quebrado. Sabe quando você quebra? Tem pessoas que quebram, mas você quebra e quebra de verdade, com dívidas, sem dinheiro, sem esperança, sem expectativa. Nesse processo de 2008 a 2011, existia que eu fui descobrir depois, uma defesa que eu comecei a criar para não mudar, que se chama procrastinação. E o que é procrastinação? É deixar, senão amanhã eu começo. Segunda-feira agora, pastor, eu vou começar um regime. Quem já fez isso? Quem já fez? Então, segunda-feira eu fecho a minha boca. A gente está na quinta ainda. Não, o ano que vem eu vou para a academia. Agora, nunca é hoje. É sempre amanhã. A partir de amanhã, esse é o último pudim que eu vou comer. Não, a lasanha é a última lasanha da minha vida. Amanhã, irmão, amanhã não existe. Ninguém toma decisão amanhã. Ninguém consegue mudar o passado. Você só consegue mudar alguma coisa na sua vida hoje. E eu vivia nessa, amanhã eu vou fazer, vou aplicar, eu vou fazer uma estratégia, eu vou criar um projeto, e eu entrei nessa defesa chamada procrastinação. Volta a imagem da lagarta ali. A lagarta, ela tem esses pelinhos aqui, e quem já relou nesses pelinhos da lagarta aqui? O que acontece? Queima, porque é um sistema de proteção. Quando você é lagarta, e você cria algumas coisas de resistências, e alguém pergunta, alguém critica você, e você se justifica, eu não consegui vencer, porque o meu pastor não me ajudou. Esses dias a gente está acompanhando um caso bem de perto, e um problema no relacionamento, e o indivíduo lá, o cidadão, fez as cagadas dele lá no casamento, e ele veio falar assim, eu fiz isso, a falta de caráter dele, porque ninguém me ajudou. Cara, seja homem. Foi homem para fazer a cagada, seja homem para assumir, desculpa a expressão aí. Ficar falando, eu não deu certo meu casamento, pastor, porque aquela mulher é muito ruim demais. Não deu certo, o cara que não para em emprego nenhum, não para trabalho nenhum. Porque aquele trabalho? Porque eu sou muito grande para aquela empresa. Cara. Eu lembro na igreja, tinha algumas figuras que passavam pela igreja e falavam assim, não, pastor, eu estou indo para outra igreja, porque o meu ministério é muito grande. Não vá, meu filho, vá caçar teu rumo para lá, para de me atrapalhar. Essa conversa, a pessoa nunca assume, né? Então a lagarta, ela tem esse organismo,
A pessoa fica naquela autodefesa, né? Não, amanhã eu mudo, não, não mudei, não aconteceu isso, porque não sei o quê. É sempre aquela vida, é sempre procrastinando, é sempre deixando para amanhã. A lagarta, ela fica, enquanto lagarta, você fica, muitas vezes, porque você não é borboleta, você não é transformado ainda, você fica ofendendo os outros, a pessoa fica ofendendo. Eu vi uma frase, essa frase é sensacional: quem é feliz não tem tempo para... Quem é feliz não tem tempo para fazer os outros infelizes. Você já viu uma pessoa feliz, bem resolvida, falando mal da vida dos outros? Quem é que fala mal da vida dos outros? O cara é infeliz, cara. O cara está falando mal de você, não é infeliz, deixa ele lá. Seja borboleta. Você já viu a borboleta incomodando, queimando alguém? Hã? Se você relar na lagarta, você é queimado. E se você pegar na borboleta? Quem você quer ser? Daqui uma semana, um mês, um ano? Continuar sendo lagarta ou borboleta? Hã? Fala para o teu irmão assim: cuida bem de mim, porque eu vou virar borboleta. Fala para ele assim: eu posso até estar queimando, mas eu vou virar borboleta. Enquanto lagarta, a gente vive achando justificativas para não mudar, para não romper, para não avançar. As pessoas falam assim: mas o Brasil está em crise, o Brasil, a economia não sei o quê. Tá, o Brasil está em crise para quem? Para quem é lagarta? Porque as pessoas que estão aí, os empresários, os líderes, as grandes pessoas estão viajando à torta direita. Se você procurar lá, passagem lá para Dubai, ou para Paris, ou para Londres, primeira classe, não tem vaga. Você gasta 50 mil, 60 mil reais numa passagem, primeira classe para Dubai, e vai ver se tem uma vaga. Não, eu vou viajar para Dubai hoje, vai lá ver se consegue. Não tem. Crise para quem? Para lagarta. Fala para o teu irmão assim: está a hora de virar borboleta. Fala para ele. Então, assim, é parar de dar a justificativa. E a gente ficava naquela: não, amanhã eu mudo e tal. E foi havendo uma crise na igreja, uma crise ministerial, uma crise financeira, uma crise de identidade nossa. E nós quebramos. José, apesar de estar preso, apesar de estar na cadeia, ele sabia que ele não estava em crise. A circunstância dele, de repente, não era favorável. Mas ele sabia quem ele era. E nesse momento, em 2011, nós não sabíamos, nós estávamos totalmente perdidos. A posição de José era diferente, porque quando ele entra nesse processo, ele entra amadurecido, ele sabia. Por mais que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia quem ele era, quem Deus era na vida dele, quem é que tinha dado um sonho para ele. Ele era amado, tinha um manto, tinha uma palavra e tinha um sonho. Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, olha para mim, ninguém mais te engana. Entendeu? Não adianta eu falar assim: olha, Alexandre, você é muito feio, cara. Não adianta eu falar. A pessoa que sabe quem ele é, eu posso falar que ele é feio, posso falar que ele é gordo, posso falar que ele é magro, que ele é careca, que ele é não sei o quê, que ele... O povo falava que eu era careca, fui lá e coloquei cabelo, ó, resolvi o problema. Transformação, começa daí. Ah, você é narigudo, você é orelhudo, vai cuidar da sua vida. É aquele hino da harpa, né? Toma conta das... Então assim, quem é lagarta não consegue conviver com essas coisas. Então assim, aprenda a lidar com essas coisas, seja uma pessoa maduro. Então, quando a pessoa sabe quem é, lindo, não é qualquer atalho que vai fazer você desviar do seu caminho. Ninguém mais te engana. O caminho, presta atenção nessa frase, da transformação vai nos fazer passar
por um processo. Ó, passar, essa voz que legal. Passar não é permanecer no processo. Tem gente que não consegue passar. A pessoa entra numa dificuldade e fica ali. Ah, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu estou sozinho, porque não sei o quê, porque disso, porque daquilo. E sabe aquelas pessoas que você não consegue nem perguntar: e aí, irmão, como é que vai? Ah, pastor, ixi, se estava ruim, piorou. Aquela pessoa que só fica se lamentando. Nossa, esse negócio pega. Então assim, sai rápido disso aí. A pessoa sempre se lamenta. O processo ele tem que passar, nunca permanecer. Você pode deixar, volta para o casulo ali. O casulo ele é um processo que ele vai passar. A lagarta não vai morrer ali dentro. Ele vai passar. Fala para o teu irmão assim: vai passar. Fala para ele assim: não fique sofrendo, enquanto você deveria estar aprendendo. Então eu comecei a aprender na dor, comecei a aprender na dificuldade. Então 2011 foi um caos, estávamos quebrados financeiramente, ministerialmente, emocionalmente, tudo quanto você imaginar estava quebrado. Então nós tínhamos uma decisão para tomar, e eu e minha esposa, a gente tomou a decisão. Nós vamos embora da cidade. Nós vamos deixar a igreja, tá? Nós vamos deixar o ministério, vamos embora da cidade, porque não tem mais jeito. Quebramos, envergonhamos o nosso nome, envergonhamos o nome de Deus, envergonhamos o nome da igreja. E aí, não tinha dinheiro para nada. Então a decisão era ir embora da cidade. A coisa estava tão feia, sabe quando o negócio está lascado mesmo? Sabe que nem consegui ir embora, nós conseguimos. Nós tínhamos um superintendente que era um pastor nosso e nós fomos entregar a igreja para ele. Eu brinco assim, mas eu entendi depois do propósito de Deus. E eu fui conversar com ele, falar da situação. Eu e minha esposa tomamos uma decisão: vai lá, conversa com o pastor e fala que a gente vai embora, deixar a igreja e voltar para a nossa casa. Eu conversei com ele, falei para ele, ele não entendeu nada do que eu falei. Aí eu falei de novo: pastor, ó, a situação é essa, Mandaguaçu, cidade assim, tal, a igreja está desse jeito, não dá para continuar. E ele falava comigo outras coisas que não tinha nada a ver com o que eu tinha acabado de falar. Eu falei: mas não é possível, cara, esse cara está ficando louco. Eu falei: pastor, não dá mais para a gente ficar em Mandaguaçu, eu vim entregar a igreja, falei para ele, bem aberto assim. E ele respondeu para mim uma coisa que não tinha nada a ver daquilo que eu estava falando. Eu falei: mas caramba. Eu falei: tá bom. Fui embora para casa. Aí cheguei em casa, minha esposa perguntou: e aí, como é que foi a conversa? Vai entregar a igreja? Eu falei: acho que não, porque... Falei com o pastor, não entendeu nada do que eu falei. Mas como assim? Não entendeu nada do que eu falei que ia embora e não... Eu acho que é para a gente ficar. Aí eu escrevi uma coisa assim, que eu fui expulso da minha zona de conforto. Por quê? Que hoje eu entendo isso. Porque a gente estava completamente quebrado, não tinha esperança, não tinha mesmo. Se tivesse, a gente tinha tentado. A gente tinha pegado dinheiro emprestado para tentar pagar o aluguel, a gente não tinha condições mais. E a gente teve que sair dessa zona de conforto. Conforto é esse, quebrado. Eu sei que conforto que era. Mas sabe assim, daquelas... Assim, você tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. A única solução que a gente tinha é ir morar para o fundo da igreja. A igreja tinha uma salinha onde era a salinha das crianças. A gente ia ter que expulsar as crianças da sala para a gente conseguir dormir. Fizemos uma cozinha, só tinha cozinha e 2 quartos, que era separado por cortinas. Era uma sala de 2,70 por 13, comprida, dividiu 2 salas com umas cortinas, e é ali que a gente foi morar. Então a gente foi expulso dessa zona de conforto. Só que esse processo, ele começa... O processo de transformação que começou em 2008, aqui ele começa a ser ativado, ele é obrigado a ser ativado. E a gente começa a ter que tomar decisões que não seriam fáceis,
Olha só, o processo, as decisões que você tem que tomar não vai ser fácil, porém vai ser necessária para esse processo. Então nós temos que sair de uma casa onde a gente não conseguia mais pagar aluguel, vai morar no fundo da igreja, né? Não é fácil, esse processo não foi fácil, principalmente para mim, principalmente para minha esposa. Nós não tínhamos banheiro nem dentro dessa sala, se tivesse que ir no banheiro à noite, tinha que ir para fora, o banheiro da igreja era fora dessa sala, ou tinha que pegar um pinico lá e resolver lá. É uma situação difícil e cortava o nosso coração. A nossa casa não tinha portão, não tinha muro, não tinha nada. É igual aquela música, né? Era uma casa muito engraçada. E cortava o nosso coração os amiguinhos da Isadora, quando falava assim, a Isadora chegava assim, mamãe, meus amigos falaram que minha casa não tem portão, que a gente mora numa casa fina, que a nossa casa não tem banheiro. E esse processo foi um processo assim, de muita dor, sabe? Muito sofrimento. Mas era um processo. Nós não tínhamos condições de pagar aluguel. E nós fomos morar no fundo da igreja. E eu aprendi que nesse processo de transformação, Deus usa pessoas. Preste atenção nisso. Eu vou caminhar para o encerramento dessa sessão. Quando você está nesse processo de transformação, eu acredito que você vai chegando nesse processo onde precisa ser ativado, Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar, para nos inspirar, para nos fazer entender, vai nos trazer instruções. Eu aprendi um princípio que é o seguinte: toda vez que você pede um milagre para Deus, quem já pediu um milagre para Deus aqui? Levanta sua mão, seja sincero, olha só. E quantas pessoas que você pediu um milagre e o milagre não veio? Levanta a mão, porque eu também, seja sincero. Sabe o que eu aprendi? Que quando eu peço um milagre, Deus não dá um milagre, Deus dá uma instrução. Toda vez que eu pedia um milagre, Deus vinha com uma instrução. Eu falei, cara, mas eu não quero instrução, eu quero milagre. Eu não quero processo, eu quero milagre. Eu não quero casulo, eu quero virar borboleta, mas não tem como. Toda vez que você pedir um milagre, pastor, eu quero um marido melhor. Vai vir uma instrução, seja uma esposa melhor. Ame ele, respeita ele, honra ele, para de falar mal dele, trata ele bem. Toda vez que eu pedia. Então Deus começou a usar pessoas. E em todo esse processo de transformação, a pessoa mais importante que Deus colocou do meu lado foi a minha esposa. Foi a pessoa-chave para enfrentar tudo o que nós enfrentamos e passar tudo. Se não fosse ela do meu lado, eu não estaria aqui hoje. O processo de transformação da minha vida, da nossa história, passa pela vida da Ellen. Foi guerreira, sempre esteve do meu lado em todos esses momentos. Foi alguém que batalhou. Nós ríamos juntos, nós chorávamos juntos de algumas situações que aconteceu nessa casa onde nós morávamos no fundo da igreja. A calha não vencia quando chovia, entrava água, alagava tudo. A gente ficava com o rodo rapando água, chovendo. Se a gente não rapasse a água, ia molhar todas as coisas que a gente tinha, que não era nada também. Mas era o que a gente tinha. Eu tinha duas casas. A gente dá risada. Mas foi um vaso que Deus usou na minha vida. Foi minha esposa. Aprendo muito com ela até hoje. Um milagre que Deus fez. Nesse processo de transformação, Deus usou mentores, pastores, líderes, amigos. E nesses momentos de dificuldades, nascem amigos que são mais chegados que irmãos. Tenho uma amizade, um respeito muito grande pela vida do Alexandre. E eu tenho uma amizade com ele que eu não tenho com meu irmão. Eu tenho uma consideração por ele que eu não tenho. Então, nesses processos, Deus vai levantando pessoas e vocês são como um bálsamo na nossa vida.
Vocês são como instrutores na nossa vida, pessoas que Deus enviou para nos curar. Eu aprendi uma coisa, que quando nós estamos feridos, quando nós precisamos de perdão e a gente ora a Deus, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus traz perdão, mas amigos trazem curas. Importante você ter amigo. E nesse processo de transformação, Deus levantou amigos, pastores, que foram se aproximando. E aí a gente aprende que naquele processo que a gente precisava de um milagre, Deus foi dando instruções. Deus foi estabelecendo princípios. Aí eu fui trabalhar fora, fui trabalhar numa área de vendas que não era a minha área, nunca fui vendedor, nunca trabalhei com vendas. E eu entendi que quando eu saí para trabalhar com vendas, venda de imóveis, eu tinha uma certeza, se o negócio der certo, foi Deus. E agora você imagina o seguinte, você estava difícil, você trabalhar 30 dias e não vender nada. Cara, eu sou ruim mesmo. Aí a lagarta queria brotar dentro. Cara, você é ruim, você não presta nem para vender terreno. E aí aquilo eu fui perseverando, e quando completou 30 dias, vendi o primeiro terreno, aí no segundo, mais 7 dias vendi 9, e as coisas começaram a se mover, e a graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas. Esse processo de transformação, ele foi um processo lento, demorado, desconfortável, mas eu falo que cada processo desse, cada tempo desse valeu a pena nas nossas vidas. Nós nos colocamos, eu coloquei numa disposição de aprender a respeito daquilo. Eu comecei a estudar sobre aquilo, comecei a estudar sobre esse negócio, eu comecei a aprender, comecei a me colocar à disposição, não fazia corpo mal, trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga, ia ministrar terça-noite, quinta-noite na igreja, domingo à noite, trabalhando de domingo a domingo, fazendo plantão, encarando cliente ruim, não sabia vender, não sabia argumentar. Pensa num vendedor ruim. Mas a graça de Deus estava sobre a minha vida. Eu lembro que a oração que eu fazia para Deus é a seguinte: para Deus, olha, eu vou sair para vender, e hoje o que eu vender eu vou dar de oferta. Aí eu sabia semear. Eu semeava, eu sabia que quando eu semeava ia vir colheita, então não tinha medo de plantar. Então eu recebia X de comissão, ia lá e dava de oferta, ali a pouco vendia outro. E eu era tão interessante e eu queria que aquela palavra se cumprisse atrás de mim, né? A palavra fala assim, que as bênçãos correriam atrás. Eu falei assim, nossa, um dia eu quero que essas bênçãos corram atrás de mim. Um dia eu estava andando com o meu carro, ia montar um plantão, um cara buzinando atrás. Eu parei o carro e ele falou assim, eu quero comprar um terreno seu. Eu falei, a palavra se cumpriram, velho. E esse cara parou, falou, não, eu quero comprar. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. Não, eu quero comprar aqui agora. Eu falei, rapaz, estou ungido mesmo o negócio, né? E aí tudo que começava a fazer dava certo. Começava a fazer e eu comecei a me preparar e Deus começou a dar graça. E as coisas começaram a acontecer. Mas tudo que aconteceu na empresa, o que acontece até hoje, a gente vê a mão de Deus, porque eu não tinha essa capacitação, essa capacidade de negócios para vendas, mas Deus nos instruiu. Houve uma transformação, houve uma disposição em aprender. Hoje nós temos uma imobiliária na cidade, nós temos uma construtora, nós temos uma empresa de fotografia. A empresa, eu falo que ela não é apenas uma empresa mais, ela se tornou um ministério. A empresa nossa, ela tem mais 7 corretores. Do ano que vem, eu estava até fazendo planejamento do ano que vem, eu vou ter um gerente de vendas. Eu não sabia nem vender, agora vai ter um gerente de vendas. Eu tinha que correr as coisas, pagar as contas. Hoje tem uma pessoa só para pagar a conta e receber dinheiro na empresa. Olha que coisa, quem quer receber isso aí? E no começo do ano agora vai entrar uma pessoa só para ajudar essa pessoa a fazer, porque o negócio está crescendo. Você fala assim, você tem problema de inveja aí ou não? Então deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você vai crescer tanto. Deus vai transformar, que as bênçãos vão atingir todas as pessoas que estão à sua volta.
Tem pessoas que não acreditavam em mim, que não acreditavam, não faziam negócio, hoje vão lá para ser os nossos fornecedores. Hoje a construtora, nós estamos num processo de mudança na construtora, mas esse ano todo, na parte de construtora, nós tínhamos na faixa de 28 a 30 pessoas que trabalhavam nas nossas obras todos os dias. A imobiliária são 14 pessoas, são 12 pessoas que trabalham na imobiliária. Na nossa casa tem uma pessoa que faz comida lá, que cuida da nossa roupa, tem pessoa que limpa, tem jardineiro. Eu achei muito chique isso, que a gente gostava, a gente não sabe cuidar de jardim, então uma vez por semana alguém vai lá e arruma as plantas. Eu acho muito engraçado. E eu fico pensando assim, o que Deus faz? Existe uma palavra que eu acreditava nessa palavra, e isso era tão difícil para mim ver, que era assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e aquilo que não penetra no seu coração, são coisas que Deus tem preparadas para aqueles que amam. Muitas das coisas que nós vivemos hoje, nós temos vivido, nós nunca pedimos, nós nunca sonhamos, nós nunca pensamos. E Deus sabe, Deus vai fazendo assim, Deus vai derramando, Deus vai fazendo, vai fazendo. E a chave para tudo isso, uma das chaves, mas eu falo assim, que se tem alguma coisa que mudou assim, por completo na nossa vida, por isso que eu falo que passa pela tua vida, Alessandro, é o princípio da honra. Esse princípio ele mudou a nossa história por completo. Apesar de aplicar princípios de sabedoria, de inteligência emocional, inteligência financeira, a gente foi trabalhando, Deus foi dando graça. O princípio da honra, ele acelerou a nossa vida de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Nós tratávamos os pais de uma maneira, a gente começou a honrar pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, em todos os anos, pastores, nossos pastores, nós decidimos honrar. O princípio da honra, ele faz parte do nosso DNA hoje. E todas as coisas foram acontecendo e foram se multiplicando por causa disso nas nossas vidas. Deus foi abençoando, Deus tem abençoado o nosso trabalho. Nós somos 7 imobiliárias em Mandaguaçu, nós somos a última imobiliária a chegar na cidade. E para a glória de Deus, por 2 anos consecutivos, já é a imobiliária que mais faz negócio na nossa cidade. Isso é a glória dele. E eu fico, às vezes sento na sala lá e fico pensando, né? Um dia a gente mudou. Pensa um povo que muda, igual cigano é nós. Nós mudamos para essa última casa agora. E um dia estava chovendo, a gente estava rapando água, lembrando lá do fundo da igreja, né? Uma casa lá que a gente morava no fundo da igreja, rapando, a gente começou a chover numa parte assim, começou a entrar água de baixo, a gente estava rapando ali, lembrando, você lembra? É igualzinho no fundo da igreja. Eu lembro que lá a gente não tinha banheiro, ali nessa casa tem 5 banheiros, falei, meu Deus do céu, a gente tinha um trauma, né? Um trauma, mas assim, Deus foi dando graça em todas as coisas Deus foi abençoando, e todas as pessoas, a transformação que Deus fez em nossas vidas, elas não se limitam a nós. Todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, todas as pessoas que trabalham conosco hoje, você pode perguntar para elas, a vida dela, a história dela, ela passa por uma vida antes de nos conhecer e uma vida depois. Nós tomamos uma decisão de transformar. Quem passar pela nossa vida terá sua vida transformada também, porque um dia Deus transformou. E isso que Deus fez precisa ser transferido para essas pessoas também. Então, eu sempre falo dessa história, desse testemunho, e também falo da história de José, e aqui eu já encerro mesmo, porque José ele se torna governador do Egito. O sonho de Deus se cumpre na vida de José. E aquilo para lacrar assim, para fechar com chave de ouro, Deus dá 2 filhos para José. Um chama Manassés, ele dá o nome de Manassés, e o outro dá o nome de Efraim. E em 2008, 2009, eu estudei sobre a história de José e estudava sobre Manassés e Efraim. E 2 palavras, definições dos 2 nomes
se cumpriu nas nossas vidas. Manassés, uma das formas de se interpretar, quer dizer assim: Deus apagou da minha memória o meu passado sofrimento. E Efraim quer dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mandaguaçu, nós estamos lá há 12 anos, morando nessa cidade vizinha Maringá há 12 anos. E foi uma terra de grandes aflições. E amanhã eu vou falar um pouquinho de alguma coisa que a gente enfrentou lá. Mas na terra da nossa aflição, Deus nos fez prosperar. E eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora.